Olá, caro vestibulando. Sou o professor Josemar, professor de Geografia. Estou aqui para apresentar as dicas dos vestibulares desse ano. A minha primeira dica é sobre população. Tivemos esse ano o Censo Brasil 2010 e preciso apresentar alguns gráficos sobre o crescimento da população para vocês. Este é um gráfico da população, do crescimento da população mundial desde 1400 até o ano 2000. E nós podemos perceber nesse gráfico que a população até o ano de 1980, mais ou menos, cresceu 6 bilhões. Nós estamos hoje na faixa de 7 bilhões de pessoas e a população continua a crescer, só que num ritmo bem menor do que crescera em épocas anteriores. Vamos a um segundo gráfico que demonstra bem essas características de crescimento da população mundial. Nós temos aqui a TN, a taxa de natalidade, enquanto em outro gráfico temos, em outra linha, melhor dizendo, temos a taxa de mortalidade. Percebemos que na primeira fase desse gráfico, tanto a natalidade quanto a mortalidade são elevadas. E nesse momento, o crescimento da população é muito baixo. Num segundo momento, a taxa de natalidade ainda permanece alta, enquanto a taxa de mortalidade decai. Esse momento é um momento de explosão demográfica. O Brasil, por exemplo, já passou por essa fase. Vários países da Europa já passaram por essa fase. Num terceiro momento, há a introdução da mulher no mercado de trabalho. E se há a introdução da mulher no mercado de trabalho, necessariamente as taxas de natalidade irão decair. E então, nós temos o período que nós chamamos de transição demográfica. E a população do país ou do planeta, nesse momento, começa a envelhecer. Num quarto momento, nós temos a fase em que tanto o crescimento da natalidade quanto da mortalidade são baixos. E o que acontece com o CV, o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é bastante baixo e a população envelhece, como podemos notar, por exemplo, no mapa do Brasil. Esse mapa do crescimento do Brasil apresenta um crescimento em 1940 de 40 milhões de pessoas e em 1980 de 120 milhões de pessoas. Então, em 40 anos no Brasil, passando pelo governo de Getúlio Vargas e JK, nós tivemos um crescimento de 3 vezes na população brasileira. Mas já estamos em 2000 e chegamos em 2011 com 190 milhões. Significa que esse crescimento nem chega a 2 vezes, o que mostra que a população brasileira realmente está envelhecendo. Preste atenção, porque esses gráficos aparecerão na prova e serão motivos de interdisciplinaridade entre geografia, história e principalmente matemática. Eu quero mostrar para vocês um outro gráfico do crescimento vegetativo no Brasil. Nós ainda continuamos a aumentar em termos de população, aumentamos a nossa população, mas se em 1960 o nosso CV era de 2,9, hoje o CV brasileiro é da casa de 1 e se aponta para 2020, 0,76. Resultado? A pirâmide etária do Brasil mostra claro envelhecimento. A população brasileira que envelhece muito rapidamente causa problema na previdência social, como veremos na pirâmide que temos a seguir. O Brasil começa na base, onde estão os jovens, a estreitar a sua pirâmide. O corpo da pirâmide continua a alargar-se e o ápice da pirâmide passa a ter mais velhos, o que significa que o Brasil terá problema com previdência social. Eu quero apresentar para vocês um exercício que demonstra bem essa realidade.
Nesse primeiro momento no Brasil, as taxas de natalidade são elevadas e as taxas de mortalidade também elevadas. Nesse momento, o CV, o crescimento vegetativo do Brasil, é bastante baixo. Mas, num outro momento, a mulher vai para o mercado de trabalho e logo as taxas de mortalidade se estabilizam. O que vai acontecendo? A população vai envelhecendo e, assim, nós temos o que aconteceu na pirâmide. O ápice da pirâmide começa a alargar-se. E no Brasil hoje, por exemplo, o Censo Brasil demonstra que somos 7,6 em termos de população com mais de 75 anos. A diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade indica o aumento, redução ou estabilização na taxa de crescimento vegetativo. A leitura e interpretação do gráfico demonstra que o crescimento vegetativo aumenta quando as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas, estabiliza-se quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, é maior quando a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade é elevada. Podemos perceber que o CV, o crescimento vegetativo, é maior quando a diferença entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade são mais elevadas. Prestem atenção, esses temas tranquilamente estarão nas suas provas destes anos no Brasil. Vamos então a uma segunda dica que temos a apresentar para vocês. São as questões que procuro chamá-las de afirmativas. O Brasil tem passado por um momento em que o país cresce muito em termos internacionais e então começam a aparecer as questões de inclusão. O Brasil tem que incluir a população em termos de dar mais vez aos índios, ao negro, aos que são atingidos por barragem, por exemplo. Então, as provas do Brasil têm muito do que nós chamamos de questões inclusivas ou questões afirmativas. Tomem cuidado com essas questões. Vou apresentar uma delas que está meio paralela a esse tipo de questão, que é a questão do consumismo, certo? Do consumismo, da questão da ética ambiental que tem estado presente. O consumismo infantil. Pai, na próxima vez que precisar de alguém para comer esse lanche horrível, só para ganhar esses brindes idiotas, chama meu irmão, tá? E você ainda nem tocou na sua comida. Ou seja, todos nós somos levados ao consumismo a cada dia. A cada música que ouvimos, elas estão estandardizadas, elas são produzidas padronizadas, ou falam de cama, carro e mulher, ou mulher, carro e cama, e os gostos são homogeneizados para atingir a mídia. Principalmente as faculdades que têm a inclusão, elas se preocupam com esse tipo de tema. E aí apresentam essa questão de fazer o aluno pensar um mundo alternativo, um mundo com maior arte, porque a função da arte não é passar por portas abertas, é abrir sim portas fechadas. E uma música que simplesmente repete, repete e repete, leva ao consumismo exacerbado. E sabemos que o planeta é limitado, o planeta tem uma quantidade de recursos para todos nós sobrevivermos. Então, tomem cuidado, a maioria das provas estão preocupadas com o consumismo. Esse tema pode aparecer sim na prova de geografia e vai tranquilamente estar perpassando os vestibulares desses anos. A indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que perturbem, mas deve desenvolver-lhe com nova aparência o que ele sabe, já viu
já fez. A média é o senso comum cristalizado que a indústria cultural desenvolve com cara de coisa nova. Dessa maneira, um conjunto de programas e publicações que poderiam ter verdadeiro significado cultural torna-se o contrário da cultura e de sua democratização, pois se dirigem a um público transformado em massa, inculta, infantil, desinformada e passiva. Esse tema está muito presente, vocês podem ter certeza. Vamos ao exercício? Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre meios de comunicação e indústria cultural, considere as afirmativas a seguir. Por terem massificado seu público por meio da indústria cultural, os meios de comunicação vendem produtos homogeneizados. Sim, todas as músicas são feitas com um só padrão. Isso é muito importante você ter na hora de uma questão que é inclusiva. Ela te faz pensar. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre os meios de comunicação, a indústria cultural, considere as afirmações a seguir. Por terem massificado seu público por meio da indústria cultural, os meios de comunicação de massa vendem produtos homogeneizados. Sim, produtos homogeneizados, massificados. A ordem é vender pela repetição, por estabelecer uma necessidade. Os meios de comunicação vendem produtos culturais destituídos de matrizes ideológicas e políticas. Os meios de comunicação vendem produtos culturais destituídos de matrizes ideológicas e políticas. Está falso. Olha, no contexto da indústria cultural, por meio de processos de alienação de seu público, os meios de comunicação recriam o senso comum enquanto novidade. Sim, os produtos culturais com efetiva capacidade de democratização da cultura perdem sua força em função do poder da indústria cultural na sociedade atual. Não se assuste se esse tipo de questão aparecer nas suas provas. Questões afirmativas, questões que fazem pensar, sobre questão de mídia, de índio, do negro, do MAB, do movimento dos atingidos por barragem. Vamos a uma próxima dica, uma vez que essa tem a resposta na letra D. Outra dica tranquilamente pertinente. O G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, e o E7, os chamados países emergentes. O E7 tem no BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul os seus maiores componentes. E todo esse grupo compõe o que nós chamamos de G20. Na verdade, a economia do G7 tem decaído nos últimos tempos e surgem os países emergentes com a tentativa de reestruturar a OMC, a Organização Mundial do Comércio, tentando reestruturar a ONU, o Conselho de Segurança da ONU e querendo ver nesse mundo com um mercado cada vez mais globalizado. Não há como você não entender o Brasil com essas grandes potências emergentes. E o Brasil faz parte desse grupo chamado BRICS, que quer estabelecer uma nova ordem mundial. Para isso, esses países se associam e tentam combater aquela velha ordem estabelecida pelo grupo dos 7. A ONU envelhecida, que sempre chega tarde aos conflitos. Por exemplo, a OMC, que não quebra os subsídios agrícolas para os países de terceiro mundo.
Países que estão muito preocupados com a fome no mundo, uma vez que a água é um recurso muito limitado, o preço do petróleo, a alta do preço do petróleo, a inflação e a especulação financeira, por exemplo, na área de alimentos, nós temos que prestar atenção, esses temas estão muito em voga. E muitos desses BRICS, por exemplo, a China, se esforça para crescer 10% ao trimestre. Não há nenhum país do mundo que chegue à competição estabelecida pela China. E a China quer área, por exemplo, no centro-oeste, onde produz cana. Muitas vezes essa cana é produzida aqui no Brasil e o açúcar que é produzido no Brasil não é necessariamente para a comida dos chineses. Muitas vezes o açúcar aqui produzido tem um componente que também é usado em borra asfáltica ou na construção civil. Então, preocupados com a comida do mundo, mas sabem que, primeiro, comida é mercadoria. Vamos apresentar para vocês uma questão relacionada ao G20, ao BRICS, aqui e tranquilamente, temos certeza, essa questão estará na prova. O G20 é o grupo que reúne o G7, os mais industrializados do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá, a União Europeia e os principais emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta. Entre os países emergentes que formam o G20 estão os chamados BRICS. Apresentei anteriormente BRICS porque nós colocamos aqui a África do Sul, Brasil, Rússia, Índia e China. Termo criado em 2001 para referir-se aos países que apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. São os países que querem reavaliar toda a ordem mundial. E dentre essas economias estarão as maiores economias para o século XXI. Assim, passamos a apresentar a vocês uma nova questão, sabendo que a resposta dessa questão é a letra A. Localização. Não há nenhuma prova de geografia, que não tenha o tema localização. Principalmente para fazermos analogia, comparações entre áreas do globo. Então, é necessário que o aluno tenha consciência de algumas linhas de localização no mapa mundi. Aqui temos um mapa mudo, daqueles que mais aparecem na hora de uma prova. É necessário você ter consciência dos chamados mapas mudos, porque os fenômenos apresentados no planeta serão apresentados em termos de figura, em termos de legenda para você, e você terá que ter uma noção de localização. Por favor, jamais esqueça da linha de número 1, a linha do Equador. Ela divide o mundo em norte, boreal ou setentrional. E ela também divide o mundo em sul, meridional, austral. Por favor, toda vez que tiver que olhar para um mapa mundi, olhe primeiro para a linha de quem? Do Equador. Assim, você terá grande facilidade para a localização. Jamais esqueça, por exemplo, o Trópico de Capricórnio. A 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, latitude sul, e o Trópico de Câncer, a 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, latitude norte, marcam tanto os solstícios de verão quanto os solstícios de invernos.
investidos e marcam a região intertropical do globo. Saiba características dessas regiões na hora da prova. Alta biodiversidade, baixa latitude. Jamais se esqueça na prova da linha do Círculo Polar Ártico, 66 graus, 32 minutos e 30 segundos norte. Olha, marca a região polar e a divisa com a região subtropical do globo. E jamais esqueça, na outra porção, o Círculo Polar Antártico. Aqui temos a região intertropical do globo, a região temperada ou subtropical e a região polar. Sempre na prova farão analogias sobre essas regiões. Então, não se esqueça da outra linha que demarca um centro arbitrário para a Terra, que é Greenwich. Esteja certo de que nessas provas, todas as provas, nós teremos o tema da localização para você. Observe o exercício a seguir. Todas as alternativas estão corretas, exceto os brasileiros estão localizados totalmente no hemisfério ocidental, ficando suas horas atrasadas em relação a Greenwich. Sim, o que obrigou os admiradores do esporte olímpico a levantar um pouco mais cedo para ver os Jogos de Atenas. Essa está correta. O Brasil ocupa a porção centro-oriental da América Latina. Não, ocupa a posição centro-oriental da América do Sul. Essa está incorreta. A maior parte do território nacional localiza-se entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ficando por isso caracterizada sua tropicalidade. Correto! O Brasil está localizado na região intertropical do globo. O Brasil é cortado pelo Equador número 1, razão pela qual tem uma pequena porção de suas terras situadas no hemisfério setentrional, norte do globo, e a maior parte do hemisfério meridional sul. Lembre-se, na hora da prova não irá aparecer norte ou sul, irá aparecer boreal ou setentrional. A localização geográfica brasileira predominante na região intertropical resultou em paisagens naturais que, ao longo do processo histórico, foram bastante alteradas pelo homem, pela sua biodiversidade. Sim, então temos na letra B a questão incorreta. Uma outra dica é sobre o cerrado. Este bioma, como vemos no mapa, é o berço das águas, o ecótono, que faz a ligação entre a Amazônia e a Mata Atlântica, entre o Pantanal e a Caatinga, entre a Araucária e a Mata dos Cocais. O cerrado é um nascedouro de água e, portanto, chamado berço das águas. Considerado por muito tempo feio, este bioma foi devastado a partir da década de 70, onde houve processo da calagem, de adição de calcário ao solo e da promoção de uma agricultura que devastou praticamente todo o bioma e que hoje é chamado a produzir alimento para o mundo. Preste atenção neste bioma de ligação para onde estão vindo as indústrias do país nessa década. Não se esqueça que essa região do Cerrado está na região onde temos o maior crescimento das cidades hoje no Brasil. E sempre dividem essa região entre anos depois dos anos 70 e anterior aos anos 70. Depois dos anos 70 é que houve a modificação da região, que foi chamada a cumprir nova função na divisão internacional do trabalho. Hoje produz a commodity, que é a matéria-prima para o futuro dos alimentos do mundo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse bioma chamado Cerrado. A modernização da agricultura no Planalto Central se dá por meio da relação entre mecanização e apropriação do relevo em áreas de cerrado. É característica dessa relação
a destruição das veredas destinadas a atividades de policultura? Não. A policultura em Goiás era antes dos anos 60. Depois dos anos 70 e 80, é monocultura para exportação. Arroz, mais tarde, milho, mais tarde, soja, e hoje essa região está produzindo cana e etanol para o mundo. O desenvolvimento da monocultura em vastas áreas de topografia plana. Sim, aqui está a resposta da questão. Nós temos monoculturas como o milho, a soja e agora a cana. A drenagem de solos hidromorfizados para atividade de pecuária, a questão fala sobre agricultura e não pecuária. Essa estaria incorreta. A compactação dos solos nos fundos de vale para edificação de armazéns não tem nem nexo com a questão. O uso de solos em área de declividade acentuada para a rotação de culturas. Não, a rotação de cultura era feita por nossos avós que promoviam a agricultura de subsistência nas áreas de cerrado, produzindo mandioca, arroz, batata nessas áreas de baixadas mais hidromorfizadas e com solos mais férteis. Então, a resposta correta está na letra B. Em suma, são essas as dicas que tínhamos a dar para vocês. Façam bom proveito e boa prova. Até a próxima!